Na sequência do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, verso 33 ao 37, ele agora adverte a respeito dos juramentos. Ele diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrato de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. É importante nós observarmos aqui que o Senhor Jesus ele não está proibindo toda e qualquer forma de juramento, mesmo porque a Bíblia ela nos ordena jurar quando envolve a obediência e a submissão às autoridades, né? Então, em primeiro lugar, nós devemos observar que não é toda e qualquer forma ou de forma intolerável o juramento. Pelo contrário, quando uma autoridade civil ou religiosa, o Estado ou a igreja nos chamam, autoridades, nos chamam a jurar mediante um momento de voto, de posse, de ordenação, de julgamento, de análise, de aferição. Então nós precisamos fazer os nossos votos, os nossos juramentos com temor, com consciência, convictos do que nós estamos falando, discernindo que nós estamos nos comprometendo, sem reservas mentais, porque a partir do momento que a minha boca fala, mas o meu coração, minha intenção não tem o propósito de cumprir, isso é pecado, é mentira. Reserva mental é um ato de perjúrio, é mentira, é um ato pecaminoso. Então, nós precisamos jurar quando somos chamados para isso. Por exemplo, nós fazemos isso um ato de casamento, quando a autoridade, um juiz de paz, nos ordena, né, nos chama para prometer um ao outro e também diante do Estado a fidelidade, o compromisso e tudo aquilo que estabelece um vínculo legal entre um homem e uma mulher, né? Quando alguém também toma posse, numa formatura também, os formandos fazem o seu juramento, num ato de ordenação, de licenciatura, pastores, clérigos fazem seu juramento. Então nós devemos jurar com a consciência tranquila, convencidos, comprometidos, com entendimento, com clareza, com convicção, sem reservas mentais, aquilo que nós estamos destinados a cumprir, intencionados a cumprir aquilo que nós estamos prometendo diante das autoridades. Então esse primeiro ponto precisa ser estabelecido. Se Jesus não está proibindo isso, a pergunta é: o que ele está exigindo então dos seus discípulos? Observe bem o que ele está aqui no verso 33 dizendo: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor teus juramentos. O problema não está aqui, né? É claro que Jesus é contra também, concordando com os antigos, que nós não devemos jurar falso. É claro que Jesus está concordando também o cumprimento rigoroso, né, daquilo que nós prometemos, juramos, votamos diante das autoridades ou das pessoas. E diante do Senhor nós devemos cumprir aquilo que nós juramos. Então, Jesus, ele de fato concorda com o verso 33. O problema é o que ele vem discordar. Ele diz então, a partir do verso 34, é a discordância invocando a autoridade de coisas que não têm autoridade e das quais nós não temos poder de invocar a autoridade sobre nós, né? O que está acontecendo aqui, na verdade, é Jesus está reprovando o fato de os homens, seus contemporâneos, na época de Jesus, alguns com os seus patrícios, alguns dos judeus, estavam então invocando diante de um juramento, de um voto, para afirmar e validar a palavra deles, sendo verdadeira ou não, tendo boa intenção ou não, tendo qualificações ou sendo um juramento integral, comprometido, sincero.
O que estava acontecendo era que essas pessoas estavam invocando algo sagrado, algo que era histórico, algo que tinha autoridade, algo que tinha importância para colocar como uma ratificação, para ostentar a palavra deles. Então, aquilo que eles falavam não tinha crédito, a não ser se invocando a autoridade de algo superior, ostentasse a palavra deles. Jesus disse que isso é errado. Nós não devemos fazer com que coisas sagradas, lugares sagrados, pessoas sagradas, atos sagrados, lugares sagrados venham validar a nossa palavra. Não são lugares, coisas, pessoas, atos, ritos sagrados que vão fazer com que a nossa palavra seja sagrada, mas é o temor do Senhor. Se a nossa palavra não tem a intenção santa, se as nossas convicções no juramento não são santos, se o nosso compromisso em cumprir o que juramos não tem santidade, não adianta, é inócuo, é inútil, é fútil invocar a autoridade de uma coisa, lugar ou pessoa sagrada para validar aquilo que não tem santidade nas nossas palavras. Então é isso que Jesus aqui ele reprova, ele diz: vocês não podem jurar pelo céu, porque é o trono de Deus. Vocês não podem jurar pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Vocês não podem jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei Jesus, Aqui rei não é o rei Davi, é o grande rei Jesus. Nem jureis pela sua cabeça, porque você não tem capacidade de tornar o cabelo preto ou branco. E aí a conclusão dele no verso 37, a nossa palavra tem que ser sim. E o nosso sim deve ter firmeza, veracidade, santidade, seriedade, solenidade de um sim. O nosso não deve ter a seriedade, a solenidade, a veracidade, a solenidade de um não. Nós não podemos oscilar. As pessoas devem saber que quando nós falamos sim, o nosso sim é sim. Quando nós declaramos não, o nosso não, de fato, definitivamente significa não. Nós não somos pessoas de palavra dupla, de palavra oscilante, de palavra inconstante, de dúvidas, pessoas que fazem declarações e voltam atrás, ou pessoas que não são confiáveis naquilo que prometem, naquilo que juram, porque são pessoas que prometem, juram, mas depois querem qualificar aquilo que juraram. Prometem, juram, mas querem desdizer aquilo que declararam. Prometem e juram, mas elas tiveram alguma reserva mental e não foram transparentes o suficiente para dizer toda a verdade. Faltaram a santidade, faltaram a veracidade, faltaram o temor do Senhor. Então, finalizando a nossa meditação, nós vemos o Senhor Jesus, sim, concordando de que nós não podemos ter um juramento falso, que nós devemos cumprir o que nós juramos, que devemos ser rigorosos com o que nós juramos e que devemos fazer todos os nossos juramentos diante do Senhor. Todavia, nós não podemos, se a nossa palavra, se o que nós falamos, juramos, prometemos, declaramos, afirmamos, não tem a seriedade, a veracidade, a solenidade, a firmeza, o compromisso, a honestidade do nosso coração, não é recorrendo a lugares, coisas, situações ou pessoas para que possa validar aquilo que estamos falando. A nossa palavra não vai ser mais verdadeira, não vai ser mais solene, não vai ser mais séria, não vai ser mais honesta por causa de um outro nome, mas a nossa palavra, ela precisa ter a suficiência do que nós falamos, de não, de um sim, por causa do temor do Senhor, por causa da integridade que nós, na dependência de Cristo, na suficiência da Escritura, no compromisso com Deus, no temor do Senhor, nós dizemos sim ou nós dizemos não. Que Deus abençoe você
para que você viva aquilo que você fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém.